Jesus viera de Nazaré, aonde entre os parentes, amigos e conhecidos foi rejeitado, e ele disse: é assim que acontece mesmo. Ninguém tem importância dentro da sua própria casa e entre os seus. E foi para Cafarnaum, aonde ao chegar expulsou um demônio, curou a sogra de Pedro. Ao pôr do sol, praticou inúmeras curas à porta da cidade. De madrugada procurou um lugar deserto para orar, descansar, refletir, e prosseguiu no dia seguinte pregando nas sinagogas da Judéia. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estando ele já de volta à região de Cafarnaum, ao mar da Galileia ou lago de Genezaré, chegando ali de volta, a multidão afluiu para ouvir o Evangelho, e ele estava junto, na beira do lago. Então viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, já estavam em terra, lavavam as redes depois da pesca. Entrando Jesus em um dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Afasta o barquinho, por favor, um pouco da praia. E assentando-se dentro do barco, ensinava do barco às multidões que estavam à margem. Quando acabou de falar, e Pedro ouviu toda aquela fala, ouviu o Evangelho, sentiu o impacto do que ele dizia, de como ele dizia, com que autoridade ele informava. Então, tendo Jesus acabado de falar, disse a Pedro: escuta, vamos mais para o meio e lança as redes de volta ao mar para pescar. Respondeu-lhe Pedro: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, o mar não está para peixe, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Alguma impressão forte tinha ficado no coração de Pedro. E eles então afastaram o barco e fizeram conforme Jesus mandara, lançando as redes de volta ao mar, e apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Tamanha era a quantidade de peixes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique, os 2 barcos. Tamanha era a quantidade de peixe que se jogou para dentro da rede. Vendo isto, Pedro assombrou-se, porque ele sabia que era algo inusitado, e prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Pedro. Disse Jesus então a Pedro: não temas, é assim mesmo. Doravante, todavia, tu serás pescador de homens, não mais de peixes. E arrastando eles o barco sobre a praia, deixando tudo, seguiram a Jesus. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à presença dele, de Jesus,
Um homem coberto de lepra, todo tomado de lepra, considerado altamente contaminante, ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou: Senhor, se quiseres, eu sei que tu podes purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocando nas chagas sujas da lepra do homem, disse-lhe: eu quero que tu fiques curado, eu quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse. Mas ao contrário disse: vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou na lei para servir de testemunho ao povo, para eles verem que Deus anda curando leprosos. Vai e faz isso. Porém, o que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava. E todo mundo sabia que não tinha nada a ver com a lei de Moisés, e sim com ele, com Jesus, exclusivamente. E grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e sozinho, quieto, orava. Ora, aconteceu que num daqueles dias, estando Jesus ensinando, achavam-se ali assentados, ouvindo, fariseus e mestres da lei, teólogos, acadêmicos, vindos de todas as aldeias da Galileia, que também tinham os seus centros efervescentes de saber, e também da Judéia, e também gente que viera de Jerusalém com esse estofo de compreensão teológica. E o poder do Senhor, todavia, estava com Jesus para manifestar toda a sorte de curas. E naquele dia isso estava acontecendo de maneira exuberantemente extravagante. Vieram então uns homens trazendo um leito, e no leito um paralítico, e procuravam introduzir o paralítico e pô-lo bem adiante de Jesus, que estava falando no interior de uma casa, de acordo com as narrativas de Mateus e de Marcos. E não achando por onde introduzir o doente no leito, por causa da multidão à volta, subiram no telhado, abriram o telhado e desceram o homem no leito por entre os ladrilhos, para o meio, aonde eles perceberam que Jesus estava, e o arriaram bem diante de Jesus. Ora, vendo-lhes a fé dos amigos, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. Mas os escribas, os mestres da lei, os fariseus, os teólogos, arrazoavam teologicamente dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão apenas Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: o que vocês estão discutindo, arrazoando, julgando no coração de vocês? Qual é mais fácil? Dizer: filho, estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta, toma o teu leito e anda? O que vocês acham mais fácil? Mas olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, eu digo a este paralítico na presença de vocês: filho, eu te ordeno,
levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente o homem se levantou diante deles, os doutores da lei, os escribas, os fariseus, os acadêmicos vindos de todas aquelas regiões, os que olhavam com o olhar da negação. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígios.